E o São Paulo encaminhou sua segunda contratação para essa janela de transferências. E o São Paulo atrasou o pagamento dos direitos de imagem dos atletas do time principal. Já o São Paulo desistiu da contratação de Domingos Duarte. Vou te explicar o motivo. Aubameyang, um dos jogadores de maior currículo no futebol europeu, topa atuar no Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes. Fala ainda sobre ex-atacante do São Paulo, especulado em Corinthians, Bahia, Cruzeiro e também no Galo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e a seleção brasileira se preparando também para pênaltis contra a Noruega. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo encaminhou a contratação de seu segundo reforço nessa janela de transferências que abre em 20 de julho. Primeiro, vocês sabem, Vitor Sá, que já foi até anunciado, atleta que chegou sem custos do Krasnodar. O segundo tem tudo para ser Nilton, volante revelado na base do Botafogo. A operação entre São Paulo e Botafogo está fechada. Os clubes chegaram a um acordo para a troca em definitivo de Nilton e Ferrarese. O Nilton também topou o acordo com o São Paulo, ele vem treinando separado no Botafogo e está super animado com a oportunidade de defender o tricolor. Para que o anúncio da contratação aconteça, falta apenas que Ferrarese e Botafogo cheguem a um acordo, que o São Paulo imagina que acontecerá nos próximos dias. Ferrarese foi por empréstimo ao Botafogo, tem sido titular absoluto por lá, com muito moral. O único ponto que pesa contra esse acordo é o fato de o Botafogo passar por enormes dificuldades financeiras, tem atrasado salários, pagamentos de direitos, uma série de transfer bans. A boa notícia em relação a esse negócio é de que o Botafogo já conseguiu o primeiro aporte da GDA, que vai se tornar a nova dona da SAF botafoguense, o que se imagina que permitirá que atrasos sejam resolvidos. Diante desse cenário, há enorme otimismo no São Paulo de que Nilton se tornará a qualquer momento o segundo reforço tricolor. São Paulo que ainda busca um zagueiro, São Paulo que ainda busca melhorias no seu elenco, mas todas as operações de atletas que cheguem sem custo. Só para completar o noticiário do São Paulo, contar que Mikael, artilheiro do Brasil e jogador do CRB, tem proposta de um time de Israel. O Maccabi Haifa topa pagar próximo aos 12 milhões de reais que o CRB havia pedido para o São Paulo na negociação. Só para recapitular, nessa semana o Tricolor fez uma proposta ao CRB de empréstimo até o fim da temporada com opção de compra de 10 milhões. O CRB disse que a proposta era horrorosa e que só toparia fazer negócio se o São Paulo bancasse 12 milhões de reais, o que está praticamente descartado. A saideira sobre o Tricolor nesse sábado, 16 horas, em Atibaia, tem jogo-treino do São Paulo contra o Red Bull Bragantino. Hora de falar sobre o São Paulo, que desistiu de novo da contratação de Domingos Duarte. Negociação das mais antigas, lembro que eu fui o primeiro a contar para vocês aqui no YouTube enquanto voltava, no dia seguinte da final da Liga dos Campeões. Eu estava em Budapeste quando meu telefone tocou e me contaram que o Domingos Duarte interessava e que o São Paulo já havia aberto negociações. Pois bem, nesse meio tempo o São Paulo chegou a desistir do Domingos Duarte por não ter chegado a um acordo com o zagueiro que está livre no mercado. O português, de 31 anos de idade, deixou o Getafe no fim da temporada europeia. O São Paulo foi procurado na semana passada pelo representante do atleta com a informação de que o Domingos Duarte queria reabrir conversas porque tinha interesse em fechar com o São Paulo. O Tricolor aceitou os termos impostos pelo Domingos Duarte, mas ao apresentar essa oferta nessa segunda-feira, o São Paulo foi avisado de que o Domingos queria alguns dias para tomar sua decisão ao lado da família. O Tricolor deu 2 dias para que o Domingos Duarte respondesse. E sem uma posição definitiva, o São Paulo saiu da operação. Dá para cravar, Nicola, que não há mais negócio? Não. Pode ser também parte de uma estratégia para que o São Paulo não fique sendo utilizado como um bode expiatório. A percepção do São Paulo é de que o Domingos Duarte pode estar querendo ganhar tempo enquanto aguarda por outras ofertas. Até para evitar isso, o São Paulo anuncia publicamente que desiste da contratação do atleta. Se o Domingos Duarte procurar o São Paulo dizendo que aceita as últimas condições impostas, o martelo será batido a qualquer momento. Mas o clima que era de otimismo no início dessa semana, depois de o São Paulo se igualar à pedida do jogador, esse otimismo se transformou em pessimismo. E é natural que o São Paulo, sem acordo com o Domingos Duarte, volte a estaca zero na busca por mais um defensor. Permanência de Arboleda é uma novidade, mas além disso o São Paulo quer outro zagueiro, até porque perdeu Dória, que pediu para rescindir seu contrato depois de ser ameaçado.
Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que atrasou o pagamento de direitos de imagem dos atletas do time profissional mais uma vez. São Paulo que tem convivido com todos os problemas financeiros nessa temporada, até salários em carteira estiveram com atrasos. O São Paulo não conseguiu fazer o pagamento no mês passado dos direitos de imagem do mês de maio. Os atletas na reapresentação do elenco foram consultar os dirigentes para perguntar o que está acontecendo. E a promessa do São Paulo é de que em até um mês esses direitos de imagem serão quitados. É só importante registrar que o São Paulo conta com 1 ou 2 vendas de atletas nessa janela da metade do ano para colocar seu fluxo de caixa em dia. E em meio a tudo isso, tem uma proposta de R$1,5 bilhão da XP, que funcionaria como uma espécie de empréstimo, com juros de 1,1% ao mês. Esses juros causaram preocupação em várias das pessoas que cercam o presidente Jair Massis. O presidente tem debatido internamente se leva ou não essa história adiante. Com R$1,5 bilhão, São Paulo teria 700 milhões para quitação de dívidas bancárias e o restante para modernização do seu estádio e também para investimento no departamento de futebol. Em troca, a XP, além de emprestar o dinheiro e ter 30 anos para receber numa condição extremamente favorável, ainda passaria a explorar os name rights do estádio tricolor pelas próximas 3 décadas. Só para registrar, completar contando que o São Paulo fechou o primeiro semestre desse ano voltando a ter uma dívida de R$1 bilhão. A dívida que havia caído no último ano de Júlio Casares para algo na casa dos 800 milhões, houve um enorme acréscimo nesses 6 primeiros meses do ano. São Paulo parece absolutamente mal governado. A última sobre o tricolor, contar que Newton deve ser anunciado como reforço do São Paulo nas próximas horas, ainda nessa semana. O acordo com o Botafogo está fechado, Ferrarese vai em definitivo para o Botafogo, o Newton é cedido em definitivo para o São Paulo e os clubes passam a ter percentuais de venda futura em relação aos atletas. Prometo que é para fechar de vez. Gonzalo Tapia, atacante do São Paulo, foi especulado na Universidade Católica, mas rejeitou o convite para atuar no Chile. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre Lucas Ferreira, você vai lembrar dele. Atacante formado na base do São Paulo, hoje com 20 anos de idade, vendido no ano passado para o Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros. Nos últimos dias, surgiu a especulação de que ele poderia voltar ao Brasil para jogar no Corinthians, no Cruzeiro, no Galo ou no Bahia. Bora te atualizar sobre cada um dos casos. O Corinthians não tem nenhuma capacidade de investimento no Lucas Ferreira, embora tenha tentado a contratação do atleta na janela de janeiro por empréstimo. Na oportunidade, o Shakhtar disse que não tem a intenção de emprestar. Um negócio só poderia acontecer diante de uma proposta definitiva. O Cruzeiro fechou com o Gabriel Peck e desistiu da contratação de jogadores para essa posição. O Atlético também só teria a condição de levar essa história adiante se conseguisse o Ferreira por empréstimo, enquanto o Bahia é aquele com capacidade financeira, mas ainda sem proposta. A tendência é que o Ferreira permaneça no Shakhtar, até porque o clube ucraniano ainda aposta no jogador, apesar da primeira temporada por lá bastante discreta. Foram 30 jogos, 3 gols e 2 assistências, várias das partidas na condição de reserva e sendo utilizado apenas nos minutos finais. Na avaliação do Shakhtar, essa adaptação ao futebol russo é natural, que demande tempo, e que nessa primeira temporada ele tenha sofrido. Mas a expectativa é de que agora, em seu segundo ano jogando por lá, ele possa assumir o papel de protagonista. Jogador que, como eu contei, custou 10 milhões de euros, hoje está avaliado em 7 milhões e meio de euros. Gosto bastante do Ferreira e me surpreende pelo fato de ele não ter conseguido se alavancar no futebol ucraniano. Eu tinha a impressão de que ele chegaria por lá arrebentando. Preciso falar que Dudu não deve sair do Atlético Mineiro, apesar da vontade do clube mineiro. O Galo segue insistindo em negociar o atacante de 34 anos de idade, que tem contrato até dezembro de 2027. O problema é que o Dudu não tem nenhuma intenção de sair. Cheguei a conversar com uma pessoa do staff do atleta antes de gravar esse vídeo e perguntei, e aí, alguma atualização? Como é que andam as coisas do Dudu? Abre aspas para essa minha fonte, zero novidade. Até existiram uma ou outra sondagem, mas nada muito importante. Ele tem contrato e acreditamos que fique mesmo. O Dudu ganha na casa de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil reais por mês. Tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro. E exatamente para não estourar o limite de partidas que o Atlético nem o colocou em campo nas últimas 5 partidas do Brasileirão. Era uma estratégia para forçar o Dudu a ir embora. Só que sem vontade de sair e com propostas só razoáveis, não vou nem dizer propostas, sondagens só razoáveis, a tendência é que o Dudu permaneça na cidade do Galo, pelo menos até o fim da temporada. A pergunta que eu deixo para você, o Dudu caberia no seu time do coração? Seria útil? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre rival do Rio,
rival do Flamengo no Rio, que está de olho em Everton Cebolinha. É que o Fluminense ofereceu um pré-contrato ao atacante, cujo vínculo no Fla se encerra em 31 de dezembro. Só para explicar um pouquinho melhor essa história. Cebolinha foi contratado pelo Flamengo por 13 milhões e meio de euros junto ao Benfica. O fato de não ter sido negociado até o último ano de contrato fez com que o Flamengo tivesse que bancar mais 1,5 milhão de euros ao Benfica. Ou seja, a operação de compra do Cebolinha custou ao Fla 15 milhões de euros. O problema é que o contrato dele se encerra em 31 de dezembro e não há nenhuma possibilidade de renovação. O Cebolinha já deixou bem claro que não tem interesse em renovar. Diante desse cenário, ou o Cebolinha sai agora, no meio do ano, ou ele espera para assinar um pré-contrato e se mudar para o próximo clube de graça, sem custos, a partir de 1º de janeiro. Fluminense, ciente dessa história, já procurou o Cebolinha e tenta convencer o atacante a assinar esse pré-contrato. A ideia é que ele saia de graça no fim da temporada. Embora exista nas Laranjeiras a expectativa de que, caso o Cebolinha aceite um pré-contrato, de que o Fluminense procure o Flamengo e tente um acordo amigável com cifras bem inferiores ao que se imaginava no caso do Flamengo. O que dá para cravar é que o rubro-negro terá Everton Cebolinha por bem pouco tempo ou saindo quase de graça na metade desse ano. E Aubameyang, jogador de Gabão, artilheiro por vários grandes clubes do mundo, topa jogar no futebol brasileiro. Pelo menos é o que garantem setoristas do Vasco. Cruz Maltino é o maior interessado no ponta, que pode jogar também como centroavante e tem 37 anos de idade. O Aubameyang tem contrato com o Olympique de Marselha por mais uma temporada. No último ano, 41 jogos, 14 gols e 9 assistências, muito mais como titular do que como reserva. A informação que circula no Rio é de que o Vasco procurou o Aubameyang e ouviu o interesse do atleta em jogar no futebol brasileiro. Antes de aceitar o convite, ele conversou com atletas brasileiros com quem ele já conviveu ao longo da carreira e ouviu ótimas referências sobre o futebol daqui. Alba, que passou com sucesso pelo Borussia Dortmund, com algum destaque pelo Arsenal, com discrição no Barcelona, esteve também no Chelsea e no Al-Qadisiyah. No futebol francês, repito, 14 gols e 9 assistências, foram 23 participações. Ele participou com gols em quase metade, em pouco mais da metade dos jogos que fez pelo time francês na última temporada. O fato de o Vasco viver esse momento de indefinição em relação ao seu futuro, depois do afastamento do Pedrinho e também da incerteza a respeito da compra da SAF em relação a Marcos Lamáquia, tudo isso torna a negociação com o Aubameyang em estágio paralisado. Se o seu clube do coração buscar um atacante e tentar negociação com um atleta gabonês, pode até pintar alguma operação, até porque o Alba está garantindo que topa jogar no Brasil. Você confia? Você acredita nessa possibilidade? O que me pega é imaginar que o Aubameyang aceite trocar o Olympique de Marselha por um clube brasileiro, tendo mais um ano de contrato por lá e sendo titular de um dos clubes mais importantes da França. Hora de falar sobre a seleção brasileira. Carlo Ancelotti já tem em mente quais devem ser os batedores da seleção em caso de cobrança de pênaltis contra a Noruega. Só para lembrar, né? No mata-mata da Copa, se o jogo termina empatado, vai para a prorrogação. Novo empate e a decisão termina nos pênaltis. O Ancelotti já havia preparado essa lista para a partida contra o Japão, mas não houve a necessidade, até porque o Brasil venceu no tempo normal por 2-1. O primeiro batedor da seleção brasileira em caso de decisão por pênaltis será Neymar, que na última Copa do Mundo, por opção do Tite, nem sequer bateu, ele seria o quinto, mas o Brasil acabou sendo eliminado pela Croácia depois de 4 cobranças. Igor Thiago também deve ganhar a oportunidade durante a prorrogação para entrar e bater pênalti. O Igor Thiago marcou 9 gols de pênalti na última edição da Premier League, vestindo a camisa do Brentford. Endrick, Martinelli e Bruno Guimarães estão treinando bem e podem ser as outras 3 opções caso o Brasil vá para a decisão por pênaltis. Vinícius Júnior, que já perdeu alguns pênaltis no Real Madrid, também tem feito uma série de cobranças de pênalti. Tudo para que, se ele estiver à disposição, também seja uma das alternativas. Você acha que o Brasil empata com a Noruega e corre risco de ir para pênalti? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Antes de mudar de assunto, só contar que o Ryan não participou do treino da seleção nessa quinta-feira. A CBF garante que a ausência se deu apenas por conta de um controle de carga. Ele não é problema para o confronto de domingo.